Então, bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindas de novo a este ciclo de conferências, já na nossa sétima mesa sobre vulnerabilidades sociais e acesso à justiça no campo de gênero no Brasil e Timor-Leste. Desta vez já saltamos de novo para outro contexto etnográfico. Hoje nos acompanham Isis Garcia, pesquisadora de postdoctorado do nosso projeto, com sua apresentação Judicialização, Restos da Aplicação da Lei Maria da Penha, e nos acompanha Miguel Santos do Filho, da Universidade de Brasília, com sua apresentação Vitimização e Empoderamento, Tramas sobre vítimas e sobreviventes nos dispositivos de governo da violência doméstica em Timor-Leste. Eu lembro que este ciclo de conferências faz parte dos 50 anos da comemoração dos 50 anos do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, e faz parte de um projeto sobre judicialização da violência doméstica e Covid-19 financiado pela CAPES, coordenado pelo professor Teófilos Rifiotes. Então, eu vou passar a palavra à nossa colega Isis de Jesus Garcia. Ela é bacharel em Direito, doutora em Antropologia, e neste momento pós-doutoranda no Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, seja bem-vinda, Isis, a palavra é sua. Você, então, me avisa, vou colocar a apresentação aqui. Tá. Bom dia a todos e todas. Como o Marco já me apresentou, né, eu sou pós-doc do Leves também, bolsista da FAPESC. E nesse momento eu vou primeiramente agradecer o convite, parabenizar o Marco e os demais organizadores, né? Esse ciclo está sendo bastante denso, bastante profundo, e de fato a gente está, assim, assistindo, estou tendo bastante reflexões a respeito da minha pesquisa, que também envolve a judicialização da violência doméstica e familiar contra a mulher. E então, primeiramente, agradecer e parabenizar o Marco e demais, né, colaboradores para esse evento. Bom, a minha apresentação eu vou tentar resumir um pouco, né? É sobre uma parte, assim, da minha pesquisa etnográfica que eu fiz nas audiências de violência doméstica e familiar contra a mulher. Na época, se realizavam umas audiências que se chamavam audiências de ratificação, e, e aí eu queria trabalhar com essa ideia dos restos, né? Então, pode passar, Marco. O objetivo, então, principal foi participando dessas audiências, né? O foco nessa produção de justiça, pode passar também. E aí, uma pergunta norteadora que eu gostaria de fazer para todos e todas é sobre se aquilo que a judicialização não consegue capturar não fosse o resto, mas, na verdade, fosse o centro da experiência. Para quem não está ainda habituado com essa categoria, entre aspas, resto, é uma categoria que o professor Teófilos Refiotes desenvolveu, e que, se a gente fosse analisar de uma forma também bem resumida as políticas públicas no Brasil voltadas, né, para a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, passando a partir das delegacias das mulheres, passando pelos juizados especiais criminais e passando pela Lei Maria da Penha, sempre tem um resto, né? Algo que escapa essas normativas, né? Então, na delegacia da mulher havia esse resto, e aí, quando surgiu os GCRIMs, não, agora, né, as mulheres vão ter um local para suas demandas específicas, e aí o GCRIM banalizou a violência, e aí surgiu o resto. Aí, com a Lei Maria da Penha, não, agora nós vamos conseguir, né, dar uma resposta adequada para o fenômeno da violência, e novamente um resto. E então, a minha pergunta inicial seria essa, né, se o resto não é justamente o centro da experiência. Pode passar, Marco. Nas audiências de ratificação havia uma espécie de dois padrões, né? Então, essas audiências, todas as mulheres, elas eram chamadas, né, intimadas a comparecer no juizado, e a juíza fazia uma pergunta, entre aspas, bem simples, né, segundo ela, que era se as mulheres gostariam de prosseguir ou não com o processo.
Na época que não era da Maria da Penha, as mulheres utilizavam o BO como arma, né, entre aspas, assim, como estratégia mesmo. E aí, depois, com a Lei Maria da Penha, isso ficou impossível, né? A ação, ela é incondicionada, então a mulher não tem mais como, entre aspas, tirar o processo. Então, elas tinham que ir até o juizado. A juíza, para tentar, segundo ela, desafogar a pauta, chamava as mulheres todas, né, e fazia mutirões de audiências de ratificação. Mas se a mulher quisesse prosseguir com o processo, automaticamente era encaminhado para o Ministério Público para ele oferecer a denúncia, né? Então se respeitava, entre aspas, a autonomia da mulher. Agora, quando a mulher não queria prosseguir com o processo, que realmente, assim, na minha análise quantitativa era a maioria, alguns questionamentos entravam em cena e a audiência, então, se tornava bem complexa. Pode passar, Marco. Então, eu trouxe aqui só algumas recortes, assim, de formas que a juíza interpelava essas mulheres, né? Então, para uma delas, ela disse: não me parece um relacionamento saudável, tá? A bebida libera esse traço da personalidade, mas a pessoa é assim. Me pergunto até que ponto esse relacionamento é saudável. Não é saudável para uma criança viver em um ambiente assim. Pode passar? Não gosto quando leio essas três palavras juntas: faca, criança, bebida. Eu tenho medo quando essas três palavras vêm juntas. A senhora tem medo dele? É por isso que quer desistir da ação? Pode passar. Com Kátia, a juíza salientou: a senhora ficou bem machucada, não tem nem que dar conversa. Ele chutou a senhora. O que ele fez não foi pouca coisa. Se alguém fizesse o que ele fez com um cachorro, a Sociedade Protetora dos Animais iria pedir a prisão do sujeito. Pode passar. A juíza, ao mesmo tempo que interpelava as mulheres dessa forma, ela também salientava duras críticas à própria Lei Maria da Penha, com a questão da possibilidade de não conciliar, né? Então, antes havia essa possibilidade. Aí ela se pergunta em vários momentos sobre isso, né? Por que que não pode, né? A mulher não tem autonomia, a mulher é uma coitadinha, a mulher é uma incapaz, né? Então, ao mesmo tempo que ela reconhecia que a possibilidade da conciliação também ela deveria ser analisada caso a caso. Mas quem iria dizer se poderia ou não arquivar, entre aspas, né? Seria a própria juíza. Pode passar. Então, aqui a gente tem uma ideia, assim, um diálogo com a perspectiva, eu pensei, né, do Deleuze e Guattari sobre pseudo-autonomia, porque aparentemente essa autonomia das mulheres também foi falada em outros trabalhos aqui, né, como que as mulheres têm autonomia, né, então que autonomia é essa que é dada para as mulheres, a própria ideia, então, ela é deturpada porque é uma autonomia limitada ao que o Poder Judiciário entende como sendo dentro dos limites dessa autonomia, né? Então, existe também ficou bem visível, acredito, uma violência institucional, uma violência simbólica, né? O que a gente tem também chamado várias vezes aqui de vitimização ou culpabilização mesmo. Pode passar. Bom, os restos da Lei Maria da Penha, eu gosto bastante desse conceito de resto, ele me ajuda a pensar sobre essas relações, né? Que é essa perspectiva, então, de que a proposta legal, e aí especificamente da Lei Maria da Penha, né, ela tem essa, muito embora ela fale em prevenção, em educação, né, o que nós temos visto, né, o que eu vi na minha etnografia foi muito mais uma perspectiva de punição, né, então, e aí as lacunas, né, que aí apontam para esse resto, é que as demandas reais das mulheres, que de fato foram falados bastante, assim, que ele pare de incomodar, que ele me dê paz, que ele volte a trabalhar, que ele me dê pensão, né? Essas lacunas, esses restos, eles são ignorados pelo Poder Judiciário, né? Pelas políticas públicas. Mas, ao mesmo tempo, também uma frustração, tanto da juíza, que em vários momentos falava que sabia que a resposta dela não era a resposta que as mulheres queriam, sabia também que a punição não era a solução, né, quanto das mulheres, né? Então ela também relata certa vez que ela olhou o processo e disse: "Ah, mas tem medida protetiva, ele está incomodando a senhora, o que que a senhora quer?" E a mulher só dizia: "Justiça, justiça, justiça, eu quero justiça."
E aí a juíza também, ao mesmo tempo, se sentia frustrada porque ela não conseguia dar essa justiça, né, para essas mulheres. Pode passar? Bom, Maria falará fala que desistirá da ação. Eu não quero mais, pois ele não está me incomodando, né? Então, Maria não responde ao questionamento da juíza. O meu companheiro, ele é muito ciumento. Eu fui na delegacia para tirar, mas não deu mais. Disseram que eu tinha que vir aqui para desistir. Aí a juíza interrompe a fala da Maria, né? Quais são os argumentos para a senhora desistir? Maria está, parece, né, decepcionada com o rumo da audiência, e aí fala, né? A prisão não vai melhorar a situação dele, ele vai continuar sendo a pessoa que é. Eu quero desistir, simples assim, né? Pode passar? Kátia também, né, mostrou no corredor, né, que ela tinha uma. E esses relatos, essas narrativas são mais ou menos dessa forma, né? Ela fala que eu tinha uma relação muito difícil com ele, mas a gente não tá mais junto, ele me bateu várias vezes, mas em seguida ela acrescenta, eu tenho vontade de vê-lo, ele, às vezes ele me liga, mas ao mesmo tempo ela fala, eu só quero paz, entendem? Então, a Kátia também parece preocupada, pois teme que um processo judicial contra o ex-companheiro poderia lhe tirar a paz, né? Então, se nesse momento ele não estava mais incomodando, talvez quando ele fosse chamado, né, intimado para o processo, ele voltaria a incomodar. Pode passar? Bom, eu pensei, e aí na minha tese eu não escrevi sobre isso, mas agora retomando, né, a ideia do resto, que o resto poderia dialogar muito bem com a ideia de Ferrance, de Derrida, que o Derrida ele vai escrever essa palavra em vez, né, da grafia correta, ele vai substituir o E pelo A. E essa mudança ela só é visível na escrita, não na fala. Ambas soam igual em francês, né? Isso demonstra o ponto do autor, né? Há algo que só aparece na escrita, no traço, na marca. Pode passar. E o que que a diferença pode revelar nas audiências, né? Ela não é uma diferença entre coisas distintas, né? Entre dicotomias, agressor versus vítima, agressor versus bom pai. É um movimento que produz essas posições de modo relacional. Então, é sempre essa ideia, dialogando também com o resto, que é sempre algo produtivo, né? A violência, ela não é um evento isolado, como muitas vezes na sala de audiência havia essa tentativa de isolar o tapa, a agressão física, né? Mas ela é um processo, né? E aí, a cada audiência, ela reaparece de uma forma diferente. É o mesmo, mas é diferente. O sentido dessa experiência não é fixado, mas sempre em adiamento, por isso que ele vai falar de diferir, né? É sempre a justiça sempre para depois, né? E o que escapa a esse resto, né, sustenta a experiência, por isso que, na verdade, o resto, se num primeiro momento ele poderia parecer o resíduo que sobra, na verdade ele é muito mais, né, do que esse resíduo, né? Ele envolve esses silêncios, essas hesitações, essas ambiguidades, que não são ruídos, que não são algo contraditório, né? São justamente os efeitos dessa diferença, dessa ideia de sentidos que são sempre alterados, adiados, postergados, né? Sempre algo para diante, né? Pode passar, Marco. Então, essa ideia de fazer esse diálogo com esses conceitos, né, entre o resto e a diferença no campo jurídico. Pode passar. E aí a diferença do artigo 16, né, porque é um paradoxo também que a gente pensava conceitualmente sobre a judicialização, né, que a judicialização também produziria uma desjudicialização. Para sair do sistema judicial é preciso entrar nele, porque para desistir da ação é preciso, na verdade, a ação teórica, juridicamente falando, nem foi instaurada ainda, mas para não instaurar a ação é preciso entrar no poder judiciário, né? Isso mostra como o direito não tem um fora, ele captura até mesmo na própria negação. Hoje as coisas mudaram um pouco, né? Mas na época era assim, né? O adiamento estrutural, né? A decisão de desistir não pode ser imediata, precisa ser diferida, precisa ser adiada, né? Para uma audiência específica. O direito ele não aceita a decisão no tempo da mulher, ele impõe seu próprio tempo processual.
E essa ideia da iteração, ela é impossível, né? Cada audiência repete o mesmo ritual, mas nunca consegue resolver a tensão entre formalidades da lei e as demandas subjetivas, né? E aí o artigo 16 ele aparece como essa máquina de produzir restos, né? Então tá sempre produzindo restos. Pode passar, Marco. Então, o que que a judicialização não captura, né? O que que é esses restos, né? Esses silêncios, esses afetos, esses contraditórios, essa ideia também da aporia, que também é Derrida, esse tempo da espera e ao mesmo tempo o medo que permanece, não é a sobra, é o que sustenta a experiência. É muito amplo, né? É muito maior do que o que de fato o Poder Judiciário consegue recortar. Pode passar. A etnografia revela sobre os limites da judicialização, né? A judicialização produz simultaneamente proteção e violência simbólica. A diferença mostra que essa tradução jurídica é sempre incompleta, há sempre um resto que escapa à captura do direito. Os limites, eles não são falhas a serem corrigidas, mas constitutivos do próprio processo de judicialização. Então, num primeiro momento, a gente poderia pensar, existe essa necessidade de aprimorar as políticas públicas por causa desse resto, mas, na verdade, esse resto ele é constitutivo dessas relações, né? Sempre vai ter esse resto, né? E aí o diálogo do Rifiotes com Derrida, ele oferece ferramentas analíticas muito potentes, né, para pensar além dessa dicotomia eficácia e ineficácia da lei, para além dessa ideia da que a violência institucional existe, que a culpabilização existe, também uma fala do professor, né, que essa a ideia da violência simbólica, a ideia da culpabilização, isso tudo a gente já sabe, né? Mas o que está mais por baixo disso, né? Então, permite analisar o direito como esse processo diferencial que produz hierarquias sobre a aparência de neutralidade e contribuir para uma antropologia do direito que leva a sério tanto a materialidade desse ritual quanto seus efeitos de diferença, né? Pode passar. Então, a etnografia, ela mostra que a judicialização não resolve, né? Também já foi falado, né, sobre essa perspectiva de uma solução-problema, que é da Butler, né? Mas ela transforma o problema da violência sempre produzindo mais restos, né? Sempre deixando de fora toda essa experiência dessas mulheres em relação com seus agressores ou companheiros, né? Talvez a questão não seja como eliminar esses restos, até porque eles não são, não é possível de eliminar os restos, né? Mas como criar formas de intervenção que reconheçam estruturalmente essa incompletude, que é uma incompletude constitutiva, né? Pode passar? Então, essa ideia de que a sobra, na verdade, é justamente o que sustenta a experiência dessa relação, né? E não aquilo que escapa. Na verdade, essa existência do resto é como se fossem os pilares dessa experiência, né? Pode passar. Então, eu pedi para IA fazer uma figura, né? Eu achei que ficou legal sobre como que os restos e o poder judiciário, né? Então, essa ideia de que a judicialização revela apenas a ponta do iceberg, né? O fenômeno social complexo que a sustenta. Então, o resto nessa figura ficou essa ideia de que tudo aquilo que está por baixo, né, seria o resto, né? Então, aquilo que escapa ao processo judicial formal constitui a maior parte das experiências. Por isso, essa ideia de que ele é que sustenta e ele é constitutivo dessas experiências, dessas relações, né? E aí a etnografia, ela evidencia como o sistema judicial transforma, mas ao mesmo tempo ele não resolve, né, o problema, mas ele acaba produzindo também mais restos, né, e mais outras formas de visualização desses restos. Pode passar, Mar. E aí essa perspectiva de pensar a judicialização como essa ponta do iceberg, né? Ou como os restos sustentando essa judicialização, a gente consegue na sala de audiência, né, ver apenas uma pequena perspectiva, um pequeno percentual dessa realidade, né? Abaixo da superfície legal permanece o imenso núcleo de experiências que o sistema judicial não consegue aprender.
Então, em vários momentos também, não, isso aqui não importa, né? Isso aqui não cabe na audiência, isso aqui não é do Poder Judiciário, isso aqui é outra história, né? Seja objetiva, seja clara, né? Traduza a violência, né? Como se, de fato, para essa mulher ela conseguisse, de fato, isolar o que o processo penal está solicitando, está requerendo, né? Então, as mulheres, elas carregam consigo histórias de dor que escapam aos processos formais de justiça. Pode passar? Então, atualmente eu tenho me dedicado a trabalhar mais com as narrativas das mulheres, né? Mas eu quis fazer esse diálogo e trazer essa perspectiva também, dialogando com a teoria do resto e da diferença do Derrida, mas também para pensar mais nessa ideia de como a gente consegue traduzir a dor, o sofrimento e tudo aquilo que é complexo, que envolve as relações entre essas mulheres, entre o poder judiciário, entre as políticas públicas e as suas relações, né, afetivas, amorosas, né? Então, nas audiências de ratificação, a dor, o sofrimento escapa à captura jurídica, né? Então, tem que ficar do lado de fora da sala de audiência, né? As narrativas de violência transbordam esses formulários e protocolos judiciais, né? O sofrimento se torna fragmentado, reduzido a termos técnicos e procedimentais, né? Então, o que a gente falou, né? O que não está nos autos não está no mundo, mas o que está no mundo é muito maior, né? Esse núcleo inapreensível da dor constitui o verdadeiro resto, aquilo que o sistema judicial não consegue processar. E, de novo, né? Aquilo que de fato sustenta essas experiências, né? E é justamente nesse espaço de silêncio que reside a experiência mais profunda dessas mulheres, né? A experiência mais, de fato, robusta e potente dessas mulheres, né? E como que o sistema judiciário ele não consegue fazer essa tradução, né? Então, eu acho que, assim, não sei se eu fui muito rápida, mas a ideia, né, de falar um pouquinho sobre as audiências de ratificação e fazer esse diálogo com a perspectiva do resto, e agora, né, abertas as questões de vocês, e muito obrigada.